Pessoal, corridas de rua, cada vez mais comuns aqui em Curitiba, e esse vai ser o tema aqui do nosso Tribuna Livre, hoje com o vereador Marcelo Facchinnello, 2 convidados especiais, para falar desse assunto. Vou chamar a vinheta aqui, Bruno, por favor, roda, logo depois começamos esse bate-papo. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Hoje o Tribuna Livre vai falar sobre corridas de rua em Curitiba. O tema foi trazido aqui pelo vereador Marcelo Facchinnello para a gente tratar com 2 convidados especiais, o Marcelo Alves e também o Arthur Trauchinski. Acertei, Arthur? Acertou. Beleza. Bacana. Vereador, obrigado por estar novamente aqui no CMC Podcast, trazer esse tema tão importante para Curitiba, né, a provas de corridas de rua. Obrigado a você mais uma vez por nos receber aqui, agradecer o Tuca, o Arthur e também o Marcelo por aceitar o nosso convite de participar. Esse que é um momento que nós trazemos do plenário para cá. Todas as quartas-feiras nós temos a Tribuna Livre com convidados muito especiais e aí nesse nosso projeto aqui do podcast, o Tribuna Livre também veio para a área digital aqui da Câmara para debater diversos assuntos e hoje fiz questão de trazer o tema corrida de rua, porque é relacionado à minha principal pauta aqui, que é o esporte, mas também porque a gente tem um trabalho muito grande especificamente com esse setor aqui da nossa cidade. Obrigado, vereador. Assim que a gente já conversou naquele programa Você Me Representa sobre as suas pautas principais. O esporte foi uma delas. Até aproveito para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né, favoritar no YouTube. Assim, você pode ir lá no Você Me Representa, ver a entrevista com o Marcelo Facchinnello. Ele vai falar sobre as bandeiras dele, não só esporte, outras bandeiras também, um pouco da história dele. E agora, o vereador vai pedir uma ajuda, né, para apresentar essas 2 pessoas. Começamos pelo Arthur ou pelo Marcelo? O que você... Vamos começar por... Ordem alfabética, vai? Pode ser. Vamos começar com o Arthur, porque o Arthur, além de ser um empresário que é do setor, do ramo de organização de corridas de rua, nesse ano, por exemplo, a empresa dele organiza a Meia de Curita e a Maratona da cidade de Curitiba, que são 2 das principais, se não as 2 principais provas, mas ele é um praticante também da corrida de rua, né? Então ele sabe do que ele está falando, conhece muito bem o negócio, né, de eventos esportivos, mas conhece também a prova, a corrida de uma forma geral. Então, Arthur, bem-vindo aqui ao nosso CMC Podcast. Obrigado aí pelo convite, Marcelo. Para mim é um prazer estar aqui, especialmente com uma pessoa tão especial quanto o Marcelo Alves, com você, né, um vereador que eu admiro muito, que tem uma história incrível e que de fato levanta essa bandeira do esporte e atua em cima, né, dos temas que a nossa cidade está precisando. Então, muito obrigado aí por estarem abrindo essa agenda aqui com a gente. E o Marcelo, vou apresentar. Então, como disse o Tuca aqui, o Marcelo é uma pessoa muito especial realmente, porque ele vai contar um pouco da história dele. E eu conheci o Marcelo quando ele estava promovendo uma loucura, podemos dizer assim, que é a vez em que ele fez 7 maratonas nos 7 continentes em 7 dias, sem parar. Foi uma atrás da outra e viajando entre os continentes. E aí eu conheci o Marcelo, ele me contou um pouco da história dele. E depois disso ele fez outros vários desafios que ele vai poder contar, um mais difícil, mais complicado do que outro. Mas hoje o Marcelo, além de um corredor também de rua, é um promotor daquela que é a maior corrida beneficente, corrida social aqui da nossa cidade e uma das maiores do mundo também, que é a nossa The Hardest Run, que está sempre aí beneficiando, fazendo projetos em prol do nosso Erastinho, né? Que é o hospital, né, para as crianças lá do Erasto Gettner. Então, é muito legal ter o Marcelo aqui e poder contar com ele. Marcelão, obrigado aí pela vinda e pela presença. Obrigado uma grande oportunidade, sempre quando a gente pode, temos que estar aqui fazendo propaganda, convidando o pessoal para correr da The Hardest. O Marcelo também, meu xará, sempre está aí trabalhando ativamente, ajudando muito a gente, o Tuca também. Então, obrigado pela oportunidade e sempre assim tentar o máximo possível a gente contaminar o máximo de pessoas possíveis para a corrida. Maravilha. Vereador, você começou falando sobre, né, a sua bandeira do esporte. Por que você quer destacar justamente a corrida de rua aqui no Tribuna Livre? Veja, porque eu acho que é o esporte
mais democrático hoje para as pessoas praticarem. Basta você ter um calçado. Às vezes tem gente que nem com o calçado adequado pratica, mas se você quiser sair de casa, você está na rua e pode praticar essa atividade. Não precisa de mais ninguém, você pode fazer sozinho, não precisa de muitos outros equipamentos, né? Como eu falei, um tênis ali, um calção, uma camiseta, você já pode fazer. Então ele é muito democrático e porque é também um negócio, né? A gente está aqui com um promotor de evento, a gente está com uma pessoa que também promove, né, um evento muito importante aqui que movimenta também a economia da nossa cidade. Então, por isso eu resolvi falar sobre esse tema. E também porque aqui nós, como os dois falaram, nós estamos dentro da minha bandeira, que é o esporte, nós estamos trabalhando muito para ajudar nesse processo de promoção das corridas de rua, facilitar a vida de quem promove e facilitar a vida de quem participa desse tipo de evento aqui na cidade de Curitiba. Maravilha, vereador. Vamos ouvir um pouco dos dois. Então, começar com o Marcelo agora. Marcelo, como é que é, né, para você a corrida e organizar corridas? Então, a corrida para mim é o esporte de maneira... O esporte no geral é transformador, né? Então o atleta profissional, a gente está passando por agora por esse debate se paralisa o campeonato ou não. Eu acho que falta uma visão de profissionalismo a respeito de tudo. Então, o esporte deixou de ser um entretenimento no nível profissional. E no nível amador, eu acho ele uma ferramenta importantíssima e fundamental para inclusão. Como o Marcelo falou, ele é super democrático e hoje em dia, além dele ser uma prevenção quanto à saúde, ajudar o retorno dele muito da corrida está na menor utilização do sistema de saúde. E hoje em dia ele está ainda mais importante ainda com essa coisa, com esse mundo moderno, a gente falando de saúde física e agora saúde mental. O esporte trabalha valores hoje que as famílias não estão conseguindo mais trabalhar em casa por uma adolescente, né? Então, eu trabalho também no mundo corporativo, eu acho até... não, eu queria falar engraçado, mas não é, ele é trágico. Hoje, multinacionais estão gastando milhões em treinamento das soft skills, que é nada mais, nada menos do que trabalhar empatia, solidariedade, atenção, compaixão, essa coisa da disciplina, essa coisa da hierarquia. Então, hoje, você vê no mundo corporativo, pessoas de 30, 40 anos não têm essa habilidade e as empresas estão gastando milhões. E o esporte, ele traz isso. Então, aquela criancinha, ele aprende a ganhar, ele aprende a perder, ele aprende a respeitar o técnico, ele então trabalhar em conjunto, sabe? Então, esses valores, hoje em dia, o esporte, na minha opinião, ele ganhou uma importância maior ainda. A gente precisa muito do esporte de maneira geral para toda a população. Arthur, você vê esses retornos nas suas provas que o Marcelo citou agora? Não, eu vejo muito e vou muito de encontro com o que o Marcelo colocou. Eu até vou partir um pouco de qual que é o nosso propósito enquanto empresa, né? Que é transformar positivamente a vida das pessoas, e ele começou falando sobre a transformação. Então, o esporte ele pode ser uma ferramenta de transformação de dentro para fora, assim como de fora para dentro, né? Ele acelera a transformação de uma pessoa. Vejo muitas pessoas que às vezes estão numa situação mais delicada, de saúde, e esperam melhorar para começar uma prática esportiva ou algo do tipo, e eventualmente, se você começa a correr, você começa a praticar, começa a se movimentar, essa mudança vai acontecer. Você vai ter essa aceleração acontecendo. E acho que, além do aspecto do indivíduo, o esporte ele transforma também culturalmente uma cidade, né? Como você também colocou, né, Marcelo? Ele vai trazer um juízo de valores, de aprendizados muito importantes para todas as esferas da nossa vida, nas relações familiares, nas relações corporativas. E a gente vê isso acontecendo assim, de fato, e na veia, né? E tem eventos com que isso acontece ainda mais, né? Eu acho que tem eventos como a The Hardest Run, tem uma característica social que a gente vê a transformação acontecendo, ou eventos de performance, como a Maratona de Curitiba, uma pessoa que vai encarar 42 quilômetros, ela passa muitas vezes um ciclo de 12 meses, 16 meses, 8 meses, 6 meses de treinamento, ela se transforma por inteira, ela sai realmente uma pessoa melhor no final, na hora de cruzar aquele pórtico de chegada. E a gente percebe isso, sente isso, e é muito bonito ver essas coisas acontecendo, né, socialmente falando. E eu acho que tem uma coisa também que é legal de falar dessas duas provas, né, que o Tuca citou aqui, a sensação de pertencimento em relação à cidade.
né? Porque ali a gente está falando de um benefício para uma entidade, mas é uma entidade que a cidade gosta, né? A cidade abraçou, gosta do Erastinho, entende que, né, ajudar através da corrida de rua o Erastinho é muito importante. E a Maratona de Curitiba também, né? Porque é uma prova muito tradicional aqui, de mais de 20 anos, né? Acho que desde 97, né? Então daqui a pouco vai estar fazendo 20 anos aqui, em que as pessoas, acho que dentro delas, né, acende esse sentimento de gostar da cidade, de mostrar a cidade, porque quando fala de uma maratona internacional de Curitiba, a gente está falando de gente que vem de fora, de outras pessoas que assistem alguma coisa, que através de uma mídia espontânea conhecem a cidade de Curitiba, né? E acho que a população também se sente orgulhosa de mostrar, né, através de uma prova de corrida de rua. Então essas duas provas são muito significativas em relação, além da questão mental, física, de quem participa dessas provas, tem também essa coisa desse sentimento de pertencimento, de gostar dessas duas provas aí também. E um complemento sobre isso, né, Marcelo, usando como referência a maratona agora da última edição que nós organizamos em 2023. Nós tivemos 11 mil inscritos. Desses 11 mil, 48% do público vinha de fora da cidade. Então. Foram 12 países participando aqui da nossa prova, os principais atletas do mundo, né? Uma das maiores premiações do Brasil. A gente, utilizando uma equação que o próprio Ministério do Turismo, né, nos apresenta para calcular o impacto econômico, a gente viu que a maratona, durante o período da semana em que ela aconteceu, trouxe mais de 25 milhões de retorno para a cidade diretamente na economia. Então, ela também traz benefício financeiro direto para o comércio, para muitas vezes, né, entidades, instituições que nada tem a ver com o esporte. Então, ela realmente, né, impacta positivamente todas as frentes onde ela está inserida. Que bacana. Vamos falar do comércio, mas voltar um pouquinho antes. Como é que é organizar uma prova dessas, né? Tem que falar com poder municipal, poder estadual, setor hoteleiro, restaurantes, bares. Como é que vocês se organizam? E além, né, do trajeto, tudo, enfim, como é que vocês organizam uma prova da meia maratona ou The Hardest Run? Como é que é a organização? Essa é cutuca. Bom, isso acho que são várias esferas, né? Não é uma resposta tão simplificada, mas eu vou tentar traduzir de uma forma que todo mundo consiga entender. A gente precisa falar com todas as esferas do governo, acho que especialmente as esferas municipais, no que tange a aprovação de percurso, aprovação de data, né? Para começar, a gente precisa participar de um edital de chamamento público aqui em Curitiba, onde você vai concorrer a uma série de datas e a partir dali você vai começar a desenrolar um projeto, né? Ou desenvolver um projeto para levar para a comunidade. Passando essa fase, a gente internamente desenvolve um percurso. Esse percurso é aprovado, né, junto à CAGE, junto aos órgãos de trânsito da nossa cidade. Depois de aprovado, precisa entrar por um processo de criação de identidade visual, storytelling, marca, gestão de atletas, comunidade e coloca ele, né, para fora junto para também tentar trazer patrocinadores, pessoas que vão ajudar a viabilizar. Então, assim, são uma série de pontos que a gente precisa atuar para conseguir colocar um projeto como esse em pé. Mas especialmente, assim, a depender do tamanho do evento, a gente, mesmo sendo dentro da cidade, a gente precisa também comunicar a governos do estado, secretarias de turismo, de comunicação, para que a gente possa ter a melhor estrutura possível ali atendendo o evento naquele momento. Eu acho que no caso do Marcelo, ele pode até falar melhor, e a gente já foi em alguns parceiros ou potenciais parceiros. Ele tem que vender a prova inteira, né, de patrocínio, né, para poder reverter tudo aquilo que vem de inscrição pro Erastinho. Então, não estou dizendo que o Tuca não tem também, porque, enfim, é o negócio dele. Mas lá tem que ser 100% paga a prova, né? Não pode sobrar nada ali para poder entrar todo dia no caixa lá do Erastinho. Tem essa também, né, Marcelo? Exatamente. Esse que foi o nosso desafio, porque a The Hardest, ela 100% da inscrição do atleta, ela é doada diretamente para a instituição beneficiada. Que as primeiras edições foi para o Erastinho, no qual, aproveitando que a cidade abraçou, porque já está em quase 75% dos atendimentos para o Sistema Único de Saúde. Ou seja, ele chega para quem realmente precisa, né? Então, é exatamente isso. Para conseguir isso, a gente tem que viabilizar a prova através de patrocínios. Então, não é fácil você custear 100% da prova, né? O Instituto The Hardest Run não tem fins lucrativos. Então, ela é um trabalho a gente começa aí quase que quando o último corredor passa a linha de chegada, a gente já começa a vender a prova do ano seguinte, sabe? Então, é um esforço muito grande, mas também até
a comunidade de maneira geral e as empresas assim também entenderam muito, e eles já a corrida está tomando uma proporção muito interessante, que é a do retorno mesmo. Por exemplo, os nossos patrocinadores, temos 4 ou 5 multinacionais. Diversos anos eu fui convidado para ir num evento na empresa, no qual o investimento feito na The Hardest foi o melhor da companhia inteira. Então, o dinheiro aplicado versus o retorno foi o melhor investimento. E eu estou falando de multinacionais que botaram caminhões de dinheiro em Big Brother, enfim, em várias outras coisas, e proporcionalmente foi o melhor retorno. Então, é legal eles verem isso, que a The Hardest também tem essa uma missão nossa de... o meu sonho é ver Curitiba com uma maratona com 30, 40 mil pessoas. É viável. Né? É claro que é um longo caminho, a gente tem que trabalhar na cultura, mas é possível. Então, uma das coisas que a gente tem na The Hardest é isso também. Quanto mais pessoas estiver correndo, mais pessoas estiverem... torço para que tenham 10 The Hardest e para outras instituições ao redor aí de Curitiba e do Brasil. Eu acho que é um caminho que está se fortalecendo cada vez mais, né, Marcelo? Porque a gente vai correr nos parques ou em provas, o que a gente mais vê é pessoal com uma camisa do The Hardest correndo, fazendo seu treino ou numa prova e algum fim de semana em Curitiba. Qual edição que está a The Hardest? Nós estamos indo para a 4ª edição. Ela é anual? Isso, anual. Esse ano a gente pretende colocar o nosso objetivo, são 16 mil pessoas. A inscrição R$ 125,00 vezes 16 mil, então a nossa meta é arrecadar R$2 milhões, o qual vai diretamente para a conta corrente do hospital. E o hospital, com esse dinheiro, a gente vai ampliar o departamento de transplante de medula óssea. Então, a gente vai aumentar em 100%, nós vamos dobrar a capacidade de atendimento e aumentar em 30% a quantidade de transplantes. Então, não é só o atendimento, o transplante também. E esse valor, ele é o suficiente para... Não é uma obra civil só. Então, é com todos os equipamentos, tudo. Então, a gente tem um cronograma de 6 meses após a prova inaugurar a ampliação do departamento. Inclusive, aproveitando, se eu não me engano, daqui 30 dias, a gente vai estar entregando para a sociedade a obra do ano passado, que foi a construção de uma usina fotovoltaica no estacionamento do Erastim. Então, quem passar ali pela linha verde consegue já ver os painéis instalados, no qual vai dar um retorno para o hospital de R$100 mil por mês nos próximos 25 anos. Então, esse dinheiro também é revertido diretamente na economia de conta do hospital, né, que ele consegue daí passar esse dinheiro para o paciente na ponta, né? Maravilha. Vamos correr, né, vereador? Eles já colocaram bastante as questões ali, né, da organização e tal. Eu parei ali o papo na questão do comércio, né? Então, uma instituição como a Câmara de Vereadores, se incentivar isso, incentiva não só a questão da saúde, né, da questão da saúde mental, como o Marcelo colocou, a questão de você ver Curitiba com outros olhos, mas também movimenta o comércio da cidade, né, vereador? Sim, esse dado que o Tuca trouxe agora aqui da última, né, desse estudo que diz que aproximadamente R$25 milhões foram injetados na economia da cidade durante a semana, é dinheiro que está indo pro cara que está vendendo serviço, ou seja, o cara da van que faz o transporte, o cara que aluga um telão, e também para o município, né? A gente tem que entender isso, que também é receita para o município, porque aí estão sendo descontados os impostos. Então, é uma grande cadeia, né, no entorno daquela prova, né? E assim como aquela, nós temos outras tantas dentro do ano inteiro. O Arthur falou a respeito da questão do chamamento, que é muito importante, né? A gente está hoje organizando o chamamento dos próximos 2 anos. Para ter mais datas, isso é muito importante, mas para ter mais datas a gente precisa de mais percursos alternativos, não massificar e não saturar, né, a praça ali do Atlético, a praça lá da Prefeitura, Nossa Senhora Salete, ter mais do que um percurso alternativo, que hoje é da Dario Lopes, ter alguns, para a gente poder ter 3,
4 provas no mesmo final de semana, ter a possibilidade de ter provas noturnas com maior frequência na cidade, quem sabe até provas durante a semana, na parte da noite, porque isso vai fazendo com que outros locais da cidade possam ser explorados nesse sentido. A gente não incomoda toda vez a mesma pessoa, né, com a questão do trânsito, a questão do som, a questão, sei lá, de chegar até o local, a gente estava falando sobre isso, e vai dando essas outras possibilidades. E com isso, a gente cria também mais datas, né? Porque é basicamente isso. A gente tem hoje, vamos lá, quantos finais de semana num ano, e se a gente for explorar apenas uma data no final de semana, não vai dar, não é o suficiente. Então, a gente criando esses mecanismos e é através do novo chamamento público que vai valer para os próximos 2 anos, é que a gente vai dar mais opções para eles organizarem mais provas e, consequentemente, para que as pessoas possam correr em outros percursos diferentes, possam fazer provas diferentes, mais próximas da sua casa, que o deslocamento seja menor. Então, a gente está nesse processo de construção. E aí, girar a economia, né? Porque se a gente tiver um evento, é um tipo de arrecadação para as empresas e um tipo de arrecadação para o município também. Se a gente tiver 3, 4 no final de semana, vezes 3, vezes 4. Então, é matemático. Então, é um processo que a gente está construindo com muito diálogo, ouvindo eles que fazem, né, as provas, eles que organizam, eles que correm também, sabem também qual é o sentimento das pessoas que correm, para a gente poder fazer alguma coisa que seja viável, que seja melhor para todo mundo nesse processo, nesse grande mercado aí, que é o mercado da corrida de rua. Sim, vereador, hoje estamos gravando aqui dia 16 de maio, né? Uhum. O programa vai no ar amanhã, dia 17, se eu não me engano. Se eu estiver errado, depois vocês puxam a minha orelha. Mas esse chamamento então, pelos 2 anos vai valer a partir do dia 2025, 2026? Sim, 2025 e 2026. Nós temos, e por isso eu acho que é importante até a gente falar, e o Arthur pode falar um pouco mais sobre isso. A gente está antecipando bastante esse diálogo exatamente para poder ouvir, né, quais são as ideias, quais são as demandas deles que fazem as provas com antecedência e poder construir isso com vários órgãos. A gente falou agora há pouco aqui, para você fazer uma corrida de rua, você precisa envolver a CETRAN, você tem que ouvir o urbanismo, você tem que ouvir a Polícia Militar, né? Enfim, são vários os órgãos. Então, para a gente poder conectar todo esse pessoal aí, fazer diversas conversas, diversas discussões para chegar na construção desse chamamento que muito provavelmente vai ser lançado com 5, 6 meses de antecedência do final desse que já está em vigor, para valer para os 2 próximos anos, pelo menos com a possibilidade de prorrogação por mais 2 anos, né? Ou seja, 25 e 26 com certeza, e quem sabe valer para mais 2 anos depois. Bacana, ouvir um pouco agora do Arthur e do Marcelo, né? As cidades que têm essa questão de provas no meio da semana, provas noturnas, 2, 3 provas num domingo ou no sábado, né? Tem exemplos para a gente conseguir pegar, né, algumas ideias e trazer aqui para Curitiba? Com certeza, né? Eu vou assumir um pouquinho mais esse lado, acho que por trabalhar um calendário de eventos, mas existem várias cidades que hoje atuam nesse formato, né? A própria Florianópolis, você já encontra eventos hoje acontecendo no dia de semana, noturno, no final de semana, múltiplos eventos acontecendo no mesmo momento. São Paulo, né? Uma da principal capital do Brasil, hoje isso também já acontece. E tem alguns dados que são muito interessantes. Hoje, quando a gente olha sobre o volume de praticantes de corrida de rua, né, no mercado, ao que tudo indica, né, os dados de mercado, seria que basicamente 5% da população naquela cidade pratica. Então, a gente está falando que Curitiba vai ter entre 100 e 150 mil corredores, né, disponíveis para participar de um evento. E aí a gente pega alguns dos maiores eventos, pega a The Hardest Run, né? Hoje acho que é o evento com maior volume de participantes. Não é nenhum evento competitivo, que é muito incrível isso, a gente ter esse resultado alcançado. Tem 15 mil pessoas participando. Então, a gente está olhando aqui, você vai ter um gargalo de 85 a 90 mil pessoas que também podem ser atendidas em outros eventos e em outros formatos. E nesses eventos menores até tentam se inscrever e não conseguem mais, porque lotou, porque já deu e vocês não podem, pelo tamanho, pela estrutura daquele evento especificamente, abrir mais inscrições, né? Então, o cara podia estar correndo aqui no Centro Cívico, mas em Santa Felicidade, ao mesmo tempo que são 2 pontos completamente diferentes da cidade, né? Exatamente. E são características
características muitas vezes diferentes, né? Pode ter uma pessoa que vai correr por uma causa, né? E acredito que um fator positivo dos projetos sociais é elevar a participação das pessoas no universo da corrida, porque a maior parte das vezes não significa que é um corredor que está lá, é alguém que está apoiando uma causa. Então a gente vê uma prova como essa, ela eleva a base, significa que alguém que está buscando um evento competitivo muitas vezes pode estar lá, mas também pode não, e se eu entro com outro produto mais adequado aos interesses dele, eu consigo rodar esse produto da mesma forma, no mesmo momento, e traz, acho que, um outro aspecto geográfico interessante também, Faquina, que é desenvolver as regiões da cidade. Então, assim, uma prova ela tem um potencial enorme de alavancar um parque, de alavancar uma região, né, de alavancar a participação das pessoas no esporte naquela região. Por exemplo, hoje a gente olha o Água Verde, quando eu olho a base de inscritos, no geral ele tem um maior volume de participantes vem dessas regiões, Água Verde, Centro. Se a gente começa a levar a prova para outras regiões da cidade, a gente pode estar levando esse número também, de repente, né, num outro bairro importante ou numa zona em que tenha mais atendimentos médicos, a gente mudar essa cultura. Então a corrida ela pode impactar de várias formas, né? E com certeza tem espaço para realizar vários eventos simultaneamente. Você sabe que uma coisa importante é, falando da organização, desse trabalho que está sendo feito para o futuro, para os próximos 2 anos, a gente fazer, mas fazer bem feito. Não é simplesmente fazer de qualquer jeito, né? E com esse potencial, eu tive uma época que eu morei fora, morei em Nova York. Para você ter uma ideia dos números, né? Nova York é uma mega metrópole do mundo e Nova York para ter uma prova. Por que será, né? Será que o americano é louco? Não é isso, né? E para você ter uma ideia, num raio de 100 quilômetros de Nova York, então imagine um raio de 100 quilômetros. Você tem não uma prova, você tem uma maratona 365 dias por ano. Conhecia esse dado? Não conhecia. Num raio de 100 quilômetros de Nova York. Você corre uma maratona qualquer dia da semana. Que loucura, hein? Cara, olha o que a gente está falando, cara. Imagine por que será que eles fazem isso, né? Por causa desses dados que a gente está falando. Ele liga isso com a saúde, ele liga isso com o retorno financeiro, ele liga isso com a economia, né? Eu vi um dado, eu não posso afirmar esse dado, mas eu vi um dado porque as Majors, que é um circuito de grandes provas pelo mundo, ele foi comprado por um grupo chinês. Diz que o faturamento dessas provas é maior do que muito PIB de país. Entendeu? Porque não é o faturamento da inscrição, né? É de tudo que envolve a cadeia de patrocínio, uma coisa. Então, a gente está falando de um negócio, uma coisa super profissional com grande retorno para a sociedade. Então, por isso que aí é fundamental esse lance de falar com todos os agentes, falar com todos os personagens, fazer de uma maneira bem feita, né? Curitiba tem essa coisa no DNA de Curitiba, de inovação, essa coisa toda. Eu acho que se a gente fizer isso com muito carinho, do jeito que está sendo feito, a gente tem tudo para ter realmente uma capital do esporte no Brasil, assim, verdadeira, assim, sabe? Tipo... E acho que assim, a gente, voltando um pouquinho naquilo que o Arthur estava falando ali, pegando as provas que são essas beneficentes, as provas sociais, né? Como é o caso da prova do Marcelo, da The Hardest, já virou prova do Marcelo, a prova do Erastinho. Mas quem corre uma corrida, você já correu, né, Gru? Você já participou de uma corrida, sai dali com uma sensação diferente. O processo de preparação, o momento ali da largada, aquela expectativa, depois a prova, muita gente apoiando no percurso. Quem faz a primeira vez, certamente vai fazer mais. Mas as provas sociais, elas têm um cunho muito legal. Esse caso aí que o Marcelo citou, que vai ter 16 mil pessoas agora nesse ano, a expectativa. Tem muita gente que vai lá e vai acompanhar o pai, que é corredor, praticante, vai toda hora lá. De repente ele leva um filho lá que tem 12, 13 anos, mas que nunca despertou para a corrida, ou leva a esposa, vice-versa, a esposa leva o pai, a mãe, a família vai nesse tipo de prova. E de lá, o Marcelo pode ter esse dado, saem novos praticantes assíduos, que vão sempre estar correndo, que vão participar de outras provas também. Esse é muito legal, a gente vê, e dá para ver, né? Quem nunca correu, quem nunca foi. Tem gente que vai lá e anda só os 5 quilômetros, tem outros que arrisca dar uma corridinha e saem dali vários outros corredores, né? A The Hardest se tornou a principal primeira prova em Curitiba. Exato. Entendeu? 40% dos inscritos na The Hardest, ele vai para a caminhada e os depoimentos é incrível. E daí vão cair assim, nessas provas da competição, depois que são as provas organizadas aqui e tal. Para você ter ideia, antes de tudo isso, antes de organizar tudo, como eu corro há muito tempo e tal, e sempre o pessoal me procura, Marcelo, eu quero começar a correr, vou no nutricionista, vou comprar um tênis, qual tênis que você acha melhor, enfim. O que eu falo para todo mundo, eu falo, cara, faz o seguinte, não fala com ninguém. Vai ver uma prova. Isso.
Vai lá sem correr, fica quietinho, senta ali e fica olhando aquilo. Vê se aquilo faz sentido na tua vida. Porque é impossível alguém não se emocionar com aquilo de ver um idoso, um cadeirante, uma criança, sabe? A pessoa fazendo aquele esforço, principalmente na linha de chegada, sabe? É emocionante. Se aquilo fizer sentido para a pessoa, daí sim procura um nutricionista, procura um tênis, procura um educador físico, uma assessoria, sabe? Então, realmente tem, como o Facchinella falou, é um impacto muito grande, é transformador, sabe? De verdade. É legal que o Facchinella trouxe essa questão que eu ia perguntar para vocês, né? Esse corredor, ele movimenta só ele, né? A família, o amigo, todo mundo incentiva, quer saber, torce a favor, né? E o Marcelo trouxe bem aqui a questão, né? Vai ver uma dica para quem quer começar. Mas vamos começar agora um passo adiante. A pessoa foi lá ver a prova, gostou, quer começar a correr, né? Dica de treinar, vai treinar no parque, vai treinar na rua, é bom ter um acompanhamento, fazer academia também para fortalecer alguma coisa. O vereador até destacou no começo do programa, né? É um dos esportes mais democráticos que tem. Sai de casa e corre. Né? Vocês têm alguma dica especial? Se alimentação, sei lá, qualquer coisa, né? Se hidratar, comer banana, enfim, muitas coisas que o pessoal fala. Um exemplo como gira a economia, né? A gente está falando aí nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, assessorias esportivas, o comércio em geral, que vai vender tênis, vai vender camiseta, vai vender coisa. Entendeu como gira? Eu diria que depende. Se você teu objetivo for fazer uma maratona no Alasca, como o Marcelo já fez, daí eu acho que você vai ter que ter um acompanhamento um pouco mais especializado. Lógico, acho que toda a prática esportiva, se a gente for indicar, é bom que a gente tenha, né, o acompanhamento ali de um profissional de educação física ou de um médico e tudo. Mas esse acho que é um esporte muito democrático realmente. A pessoa precisa entender os seus limites, conhecer os seus limites e, se ela puder, que ela tenha esse acompanhamento. Não sei se estou falando besteira aqui ou não, mas para começar, eu acho que é bem tranquilo. É como prática realmente de uma atividade física promotora de saúde, que vai te ajudar a ter um dia a dia melhor, tá mais disposto para vir trabalhar, tá mais disposto no momento em que você tem de lazer para fazer outras coisas também, vai evitar que você tenha que ir mais ao médico, mais ao hospital, à unidade de saúde. Então, acho que basicamente é isso, né, que eu diria, né, para quem está querendo começar a praticar uma atividade física. É isso aí. Eu trabalho com qualidade de vida corporativa e você comentou um pouco antes aqui, nós somos uma máquina de movimento. Entendeu? A gente voltar... Errado a gente está parado, resgatado, né? Isso, nós somos esse formato, a gente fica em pé, tem duas pernas, assim, o coração, o pulmão, essa coisa tudo é porque nós somos uma máquina de movimento. Então, o natural é isso. Entendeu? Qualquer coisa que você está fazendo que não está em movimento está errado. Né? Entendeu? Então, é legal isso, porque por isso que a corrida é muito democrático também, porque é o teu natural. Entendeu? É claro que tem que procurar um médico, enfim, conforme ele quer evoluir, aí as coisas ficam um pouquinho mais complexas. Mas o natural é andar, entendeu? Então, assim, é muito legal. Por isso que hoje quase todas as provas têm a sua caminhada, tem os seus 5K, tem 3, 10, enfim, sabe? Tipo, porque o natural é a gente estar em movimento. Eu acho que isso conecta muito as pessoas. Ela às vezes nem se liga, mas simplesmente ela volta pro natural dela. Entendeu? Olha, se eu puder dar uma dica, dê o primeiro passo, sabe? A pessoa precisa começar, né? Então, eu acho que numa jornada de mudança, para quem não está praticando, começa caminhando, começa indo para o parque, começa se movimentando lentamente, vai correndo gradualmente, caminha, corre. E uma coisa que ajuda muito nessa transformação e de fato faz com que a pessoa mude esse hábito de forma efetiva, ela se cercar de pessoas que praticam o esporte de alguma forma também, né? Eu acho que a corrida é uma religião, né, Marcelo? A gente começa a ver daqui a pouco um amigo faz uma ultramaratona, o outro faz uma maratona, você vai se encantando com aquele universo e aquilo vai te fazendo sentir cada vez mais vontade, né? O que parece às vezes impossível, eu vou contar para alguém, tem um louco lá que pagou R$400 num kit VIP da maratona para largar às 5h45 da manhã. Daqui a pouco você vai ver que aquilo faz sentido para você. Você quer aquela camiseta, você quer a camiseta finisher, você quer estar com os teus amigos, quer fazer aquilo de repente pelo teu filho, né? Pela tua automudança, por quanto você vai ser melhor enquanto ser humano.
Então, eu acho que é um processo gradual, mas o mais importante assim, é não criar barreiras, complexidades e ficar pensando, eu preciso disso, daquilo. Cara, só começa, vai caminhando e sentindo a mudança e conforme a mudança acontecer, você vai evoluindo dentro desse universo. É óbvio que se você tiver uma assessoria esportiva, a tua evolução é muito mais rápida, né? Eventualmente, ano passado eu fiz uma meia maratona num ciclo de treinamento de 3 semanas, né? Sendo orientado por um professor. E fiz super bem, e assim, por que faz isso, né, em tão curto, um prazo tão curto? Primeiro, porque já pratica há muito tempo, mas segundo, que o profissional vai te ajudar. Ele vai te dizer o que você precisa fazer, qual a melhor forma. Mas eu acho que no início isso é indiferente, assim, realmente eu só iria para a rua. E eu cito, e aí trago para mim, eu cito meu projeto aqui, que nós tiramos a obrigatoriedade da apresentação de um atestado médico para o cara ir para uma... Tinha que, no fundo, as provas tinham que pedir esse atestado médico para o cara poder correr. Para ir numa academia, para frequentar um centro esportivo público da cidade, o cara tinha que ir lá fazer uma consulta médica primeiro e apresentar esse atestado para poder estar apto a fazer, né? Como disse o Arthur, o cara quer ir caminhar na esteira numa academia, tem que fazer um check-up lá inteiro primeiro. Então era uma barreira que era criada e que a gente acabou tirando. Então hoje é lei. Hoje na cidade de Curitiba, se você apresentar e preencher e assumir tua responsabilidade lá de dizer que você está apto a fazer aquilo, através do questionário, do parquê, que é o que a gente instituiu aqui na nossa lei, você está apto. Então é basicamente isso, é a mesma coisa. Como disse o Arthur, vai sentindo, aí sim, se você quiser fazer o extremo como faz o Marcelo aí, ou então se preparar para fazer uma prova de 42 quilômetros, claro que é indicado, obviamente, ter o acompanhamento. Maravilha, vereador. Vamos ouvir um pouco o Marcelo nessa questão do extremo, que eu acho que ele é um exemplo, né? Como o Facchinetti citou no começo do programa, né? Correr 7 maratonas em 7 continentes, em 7 dias, foi isso mesmo? Como é que foi essa prova, Marcelo? Como é que foi essa preparação? Então, eu já tinha feito várias provas extremas ao redor do mundo. Então, eu já tinha corrido na Antártida, no Polo Norte, no Everest... Enfim, e daí eu recebi um telefonema sendo convidado para participar desse desafio. Então, um dos maiores aventureiros do mundo aí se chama Richard Donovan, um irlandês. Ele me ligou e falou, Marcelo, a gente vai fazer um desafio que é bem isso, correr 7 maratonas em 7 dias consecutivos nos 7 continentes. Então, você corre e pega o avião, não tem hospedagem. Eu falei, cara, nem sei se eu consigo fazer uma coisa dessa, né? Obrigado pelo convite, estou lisonjeado. Vou pensar, né? Ele falou, não, a gente está pegando só 10 atletas no mundo. Então, só 10 atletas, você vai ser o único sul-americano. Eu falei, tá bom, cara, obrigado, vou pensar. Ele, não, claro, fica tranquilo, você tem aí 24 horas. Então, assim que procurei a minha equipe, então eu tenho um cardiologista, fisiologista, enfim, todo mundo conversamos, resolvemos encarar o desafio e foi uma aventura incrível, né? Deu tudo certo, os 10 atletas... Não perdeu nenhum voo? Não. Chegou a ter. Por pouco. Só perdeu unha nesse caminho. Então, foi uma aventura incrível, né? Essa prova, ela entrou para o calendário mundial, hoje ela é uma prova oficial, né? Hoje é um pouquinho mais fácil que você tem o avião da Antártida, não, que é uma expedição, mas os outros é um avião próprio para isso. Né? Então, mas quando foi a primeira edição, era avião comercial. Lembra das cidades que você correu? A primeira foi na Antártida, a segunda América do Sul, Punta Arenas, daí América do Norte, Miami, daí foi para a Europa, Madrid, daí África, Marrocos, daí depois Ásia, Dubai e acabou em Sydney, na Austrália. Caramba, fuso horário, tudo. Era assim, como que funcionava a prova? Quando deu a largada, dispara o relógio. Então, na verdade, não tinha fuso horário. Porque para nós pouco importava o horário. Porque o fuso horário, às vezes, a gente não para pensar. Ele é um problema quando você tem que se adaptar a ele. Né? Mas como para nós não interessava. Então, você chegava no próximo continente, não interessava se era de madrugada, se era dia, se era horário de almoço, frio, calor, não interessava. Você chegava, descia no aeroporto. Sabe onde tem a esteira que você pega a mochila? Você pegava ali, via como estava o tempo, ia no banheiro, pegava a roupa adequada para aquilo, daí tinha sempre uma equipe da ESPN que estava acompanhando a gente ia para o local da prova, corria e voltava para o aeroporto. Era assim que funcionava. E foi daí que saiu a ideia do The Hardest Run? Não. Então, não, na verdade, foi como que surgiu tudo isso? Quando eu fui fazer minha primeira prova, foi a maratona na Antártida.
Então, era um sonho que eu tinha... Mas por que você começou a correr? Você tem que contar a história da tua filha lá. A tua filha chegou e falou, papai, você precisa melhorar aí a forma física e tal. Sabe aquela esse incentivo, então. Sabe aquela foto que você tira distraído, assim, que alguém tira, na verdade, distraído, assim, sabe? Nossa, quando eu vi aquela foto, eu falei... E eu sempre gostei de esporte, mas quando a minha filha nasceu, você dá uma fase natural da vida, assim, eu dei uma relaxada. Então, eu comecei, voltei à atividade física, por uma questão de qualidade de vida mesmo, de saúde. O amor pelo filho é muito incentivador, né? Porque você quer estar bem para chegar com 50, 60 anos de uma maneira super saudável, né? Hoje eu tenho 50. E daí eu associei isso a um sonho de conhecer a Antártida. Entendeu? Daí que eu fui para conhecer a Antártida. E na preparação, eu sou super metódico, assim. Então é muito legal que quando você tem um projeto, você trabalha pelaquele projeto e quando você vai concluir. E uma semana antes de eu ir para essa prova, eu recebi um vídeo de uma campanha do Hospital Nossa Senhora das Graças, que era uma campanha que se chamava Stronger, que era um clipe da Kelly Clarkson, que era uma música alegre, uma música inspiradora, só que ele me chamou muita atenção porque era crianças em tratamento de câncer e elas estavam felizes, porque elas estavam dançando, se divertindo no hospital, e aquilo era uma campanha para ter mais doadores de medula. E eu, completamente ignorante quanto a esse assunto, eu não entendia muito o que era. Ele explicava que você doa 5 ml de sangue, algumas gotas, você entra para um cadastro mundial. Eu falei, nossa, você pode salvar uma vida com isso daí. Daí eu fui no Nossa Senhora das Graças fazer essa doação. Ontem, inclusive, doei sangue. Enfim, mas voltando. Daí eu acredito muito num lance que se chama sincronicidade. Daí eu estava lá doando sangue, falei que tinha a pessoa, mas por que você veio? Como assim? Eu falei, vi o vídeo de vocês e tal. Na poltrona do lado, a diretora de marketing do hospital que tinha promovido o filme. Então, eu conversando com ela, ela falou, você sabia que a doação de sangue ou a doação de medula é um cadastro mundial? Você pode salvar alguém em qualquer lugar do mundo? E dela, a gente conversando, eu falei da prova, tudo, ela falou, vamos fazer uma bandeira para você levar? Eu falei, nossa, sensacional, né? Então, eles fizeram a bandeira para mim. E quando eu fui buscar a bandeira, depois de uns 3, 4 dias, estava assinada pelos pacientes, pelos médicos, pelos familiares. Sabe que daí quando pegou aquilo? E daí eu fui fazer a prova, realizei meu sonho, passei a linha de chegada com a bandeira. E daí teve, acho que foi o Globo Esporte, teve no domingo o Esporte Espetacular, teve matérias e tudo isso deu uma repercussão. E daí o pessoal ligava, eu acho que tá bombando doação, sabe? E daí depois disso, todas as provas que eu ia, eu sempre levava essa bandeira para engajar cada vez mais, né? Só que, como eu te falei, eu sou metódico. Eu sentia falta de algo mais concreto, porque a conscientização é uma coisa sem fim, né? Então, eu continuo fazendo. E daí, sim, que surgiu a The Hardest Run. Então, esse nome, na verdade, a estratégia foi porque eu até hoje, eu fiz as maratonas mais difíceis do mundo. Continuo em atividade ainda. Daqui 2 meses, estou indo correr uma maratona no Mont Blanc. Mas a corrida mais difícil pela vida dos pacientes é a corrida pela vida, né? Por isso que ficou essa coisa da The Hardest Run, porque é a corrida mais difícil, né? Então, daí eu criei o Instituto The Hardest Run para exatamente botar o foco da sociedade para assuntos relacionados ao câncer infantil. Então, esse que é o propósito do Instituto The Hardest Run. Então, assim surgiu a The Hardest. A gente estava num momento ali de muita corrupção, uma coisa muito em voga, assim, de Lava Jato, enfim, aquele momento do país que estava aquilo. Então, a gente trabalhou diversos conceitos da transparência, de uma instituição que realmente atendesse o SUS, que chegasse. Então, a gente foi trabalhando diversos valores, assim, para conseguir viabilizar esse projeto, né? Então, assim que mais ou menos por aí que tá as coisas, né? Não acabou, estamos longe de chegar onde que a gente quer ainda, mas tem muito para ser feito. Continuamos correndo, né, Marcelo? Parabéns aí por essa história, tudo. Meu reloginho está pitando aqui, que já deu mais ou menos o nosso tempo. Quero então aproveitar para a gente fazer as considerações finais. E é um ano olímpico, né? Vocês têm alguma, agora, né, falando de esportes e tal, alguma prova que vocês acompanham mais nas Olimpíadas? É os 100 metros, é a maratona, é a marcha, né? O que vocês gostam de assistir nas Olimpíadas? E dá o seu tchau aqui pra gente aqui no CMC Podcast, por favor. Vamos lá, Arthur.
Bom, do meu lado eu gosto das Olimpíadas como um todo, assim. Para mim é um evento que transforma a cultura do esporte no mundo, né? É um momento que a gente respira isso em todas as cidades, todas as localidades. Isso faz com que evoluam várias esferas do esporte, inclusive municipalmente falando, né? A própria corrida de rua aqui acaba ganhando um palco maior, o que pra gente é muito legal. E, enfim, se eu tivesse agora eu realmente gostaria muito de estar podendo ir para as Olimpíadas, era até meu sonho, já conversei inclusive com a minha mulher sobre isso, mas a gente vai estar prestes a entregar uma maratona e vai ser muito difícil, mas quem puder eu sugiro que vá para lá, esteja lá, acompanhe, respire o esporte durante esse período, né? E a vocês aí que estão aqui comigo, os Marcelos, né, especialmente, muito obrigado pelo convite e espero ver vocês nas nossas provas de rua aí. Maratona tá chegando, contem com a gente. Obrigado, Arthur. Eu, por mim, ficava na televisão a Olimpíada em todas, assistindo tudo. Assim. Eu sou realmente aficionado por isso. Eu acho que cada história ali, né, a gente, trazendo para o nosso lado o Brasil ali, nossa, é impressionante o que alguns atletas olímpicos fazem, o que vivem, né, o que eles... uma vida, muitas vezes, para uma prova de 10 segundos, né? Então, assim, é legal entender isso, assim, que a gente valoriza muito mais, assim, sabe? Então, eu acho realmente transformador. É um pilar para vários países de primeiro mundo, transformador. Então, o esporte realmente ele tem um valor muito, muito diferente do que a gente tem aqui, mas acho que a gente está no caminho certo, a gente vai chegar lá. Então, eu acho um pilar fundamental para o desenvolvimento da sociedade, assim, sabe, né? Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês também. Eu acho que a gente vai ter essa mudança tendo agentes trabalhando efetivamente, pessoas sérias, competentes. Eu acho que a gente está num momento assim que eu tenho, desde que eu estou trabalhando com isso, acompanhando isso, que a gente está num momento muito legal aqui em Curitiba, com vários personagens muito sérios, ativos e fazendo o trabalho. E obrigado pela oportunidade e contem comigo aí. A gente agradece, Marcelo. Você é brabão mesmo, né, cara? Que bom ter a sua história aqui contada. Espero ver você e o Arthur mais vezes aqui no CMC Podcasts. E agradecer ao vereador Fachnello também. Vereador, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, trazer esse tema tão importante. E lembrar, né, que o senhor destacou, né, o chamamento público, o edital atual para as corridas 2025 e 2026. Mais alguma coisa a destacar, vereador? Tem vários projetos que a gente está desenvolvendo. Um é a possibilidade de ampliar o leque de patrocínios para as provas aqui na cidade de Curitiba, dar a possibilidade de comercialização de produtos relacionados àquele evento nos locais dos eventos, que geralmente são locais públicos, né, aqui da cidade. A questão da segurança nos locais, diversificar, dizer que os eventos de corrida de rua são diferentes de um show de música de rock que é realizado na cidade. Precisa ter uma legislação específica para os eventos esportivos. Eu falo aqui porque estamos falando de corrida de rua, diferente dos outros tipos de eventos. E nessa linha do que disse o Marcelo, que de fato o esporte é transformador, e eu acredito muito nisso realmente, que é uma ferramenta de transformação social e que as Olimpíadas são muito legais. Eu adoro realmente, todo mundo acho que gosta, que vive o esporte gosta de ficar ali grudado na tela, acompanhando e torcendo para os nossos atletas, mas por trás desses atletas tem muitas histórias realmente, e na grande maioria, infelizmente, são histórias de muita dificuldade e superação para eles poderem chegar até aquele momento. E aí que eu encerro, e até esses dias publiquei um vídeo meu de logo depois, eu já era vereador aqui de 2021 das Olimpíadas de Tóquio. Tem muita gente, e vocês que estão acompanhando a gente aí vão ouvir muita gente falar sobre esporte nesse ano, porque é o ano de Olimpíadas, que ótimo. Mas é que tem muita gente que para de falar assim que terminam as Olimpíadas e as Paralimpíadas. A gente tem que falar de esporte nos 4 anos, entre uma Olimpíada e outra, entre um ciclo e outro, e saber que tem muita gente que precisa do apoio, tem muita gente que precisa do incentivo do poder público para daqui 4 anos ou daqui 8 anos chegar lá e representar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Então a gente precisa falar toda hora do esporte, sim, como ferramenta de transformação social, mas também a gente precisa falar desse incentivo, dessa estrutura que a gente tem que oferecer para esses atletas que estão nos representando naquele momento, e não dá para ser só no oportunismo de uma Olimpíada. A gente tem que falar toda hora isso, porque realmente é isso que vai fazer a diferença. A gente está vivendo realmente um momento de fato muito legal aqui na nossa cidade, no nosso estado também. Vai vir muito recurso de nível federal, mas a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que estar pronto para essa transformação.
Obrigado, vereador. O CMC Podcast está aqui para isso, né? Para trazer esses temas sempre para a comunidade curitibana, a gente debater, encontrar soluções, ampliar o que é bom, no caso aqui, especificamente, as corridas de rua. Agradecer novamente vocês aqui pela participação, a quem estava aqui com a gente no estúdio, a Amanda, eu esqueci o nome, Leonardo, e também o Bruno Slompo aqui, nosso estagiário que está fazendo os cortes aqui na transmissão. Agradecer também a quem nos escutou, nos assistiu via Spotify ou via YouTube. No YouTube eu termino fazendo aquele pedido especificamente para você favoritar a gente, assim você pode ver outros tribunas livres, rever esse aqui que está cheio de coisa legal para rever, anotar e, né, muitas dicas bacanas sobre corridas de rua. E também programas temáticos que fazemos aqui sobre assuntos importantes para Curitiba. Deixo um abraço a todos e todas e até a próxima.